Vamos dar início então à nossa terceira aula de apologética, defesa da fé. Foi boa a aula passada? Gostaram das informações novas lá? Então tá bom. O senhor largou a loja lá? Eu? É. Vamos lá, irmãos. Vamos. Eu passei para vocês aí o texto que eu estou utilizando, né? Vamos começar aí na parte 3, na página 25 do texto que eu passei para vocês. Tá naquele arquivinho lá na página 25, parte 3. Vamos falar sobre a apologética focada em seitas e heresias. As pessoas têm o direito de professar a religião de sua escolha. A tolerância religiosa é extensiva a todas. Isso não significa, porém, que todas as religiões sejam boas. Nós, como evangélicos, cristãos, nós não temos o direito de ficar condenando a religião de ninguém, né? Jesus nunca falou da religião de ninguém. Ele falou da dele, não foi? Jesus nunca falou de indiano, de budista. Budista já existia, né? Os indianos também. Não sei se tinha algum lá na Palestina, mas o budismo é de 500 antes de Cristo. Quando Jesus chegou, já tinha 500 anos que o budismo existia, né? Mas eu nunca vi Jesus falando contra o Buda, contra nada. Ele falava contra os religiosos do judaísmo, né? Então, nós não fomos chamados para falar da religião de ninguém, mas nós temos que ter uma palavra, como falamos na aula passada, uma palavra de esperança para aqueles que nos questionam a razão da nossa fé, né? Ou da nossa esperança, né? Uma palavra de fé para aqueles que questionam a razão da nossa esperança. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Então, se uma vez nos perguntarem, e no nosso evangelismo pessoal, nós, sem atacar a religião de ninguém, a gente fala de Jesus, mostra o caminho da salvação, e o evangelho é simples, né? Nós temos que chegar e dizer, é chegado até você o reino de Deus, você está tendo a oportunidade de ter o reino de Deus. Se arrependa dos seus pecados e aceita Jesus como teu Salvador. O evangelho é só isso. É convencer a pessoa de que ela está errada, que ela precisa se converter dos pecados. Porque o pessoal, mas que erro que eu cometi? Eu estou condenado de quê? Nós sabemos, mas eles não sabem. Então a gente tem que procurar com carinho, né? Com amor, sem acusar ninguém, por pior que seja aos nossos olhos, e procurar mostrar para eles o caminho da verdade, né? E mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estava vendo, eu não sei se é lá no Irã. O Irã é uma das igrejas que mais cresce, sabe, né? E aí o Irã é um país islâmico. Aí perguntaram para um dos irmãos lá, né? Como é que eles fazem para evangelizar? Porque nós temos primeiramente aqui no Brasil, o que a gente faz? Primeiro a gente evangeliza, depois faz discipulado. Lá eles fazem o contrário. Eles fazem o discipulado primeiro, para depois evangelizar. Como é que é esse negócio? O que é discipular? Discipular é você dizer sobre em que compreende o evangelho. Assim, você já ouviu falar tá vendo a criação de todas as coisas? Rapaz, tem um Criador que fez tudo isso aí. Então você começa a falar sobre o que se aprende lá no discipulado. Você sabia que tem um Deus onipresente, onipotente, onisciente que fez todas essas coisas? Né? Não vai falar nada porque ele tem que se converter, nada disso. Vai mostrando toda a grandeza. Daqui a pouco ele, rapaz, olha, é verdade, nunca tinha parado para pensar. Pois é, rapaz. E tem uma promessa aí para aqueles que creem nele. No final você já dá aquele... Então eles fazem o contrário. A gente primeiro evangeliza, depois faz discipulado. Eles fazem o contrário, fazem o discipulado primeiro, porque lá não pode pregar o evangelho. Por isso que eles fazem isso. Então não está pregando o evangelho, está falando das coisas que está o dia a dia, né? É interessante isso. Eu preguei domingo passado na igreja da Luta ali. Eu preguei o capítulo 4 de João. É interessante que, aliado com o que o senhor está falando, a abordagem evangelística de Jesus não foi a mulher samaritana. Dava de beber, sabe? Usou ali o exemplo da água. Discipulou primeiro. A água, Discipulou. A água eu preguei 4:4, e era necessário passar por Samaria.
E sobre o contraste, né, entre a água daquele poço e a água viva que ele tinha, né, para oferecer a fonte da vida em cima de um mero poço. Né? E ele despertou nela o desejo por essa água que ela não conhecia. Aí o que ela falou? Me dá dessa água, eu não preciso mais vir aqui. Claro. Vai lá, chama teu marido e vem. Pronto, aí começou. Né? Aí vai desenrolando. Né? Então, é uma técnica, né, para se evangelizar. Então, nós não temos o direito, né, de ofender ninguém, mas também não quer dizer que o fato da gente não entrar no mérito de ficar discutindo a religião de ninguém, não quer dizer que todas as religiões venham trazer salvação, né? Nos dias de Jesus havia vários grupos religiosos. Nós tínhamos lá os saduceus, eram todos judeus, né? Mas era uma seita. Judeus, fariseus, e esses dois grupos eles tinham posições religiosas distintas, né? Um acreditava em milagre, em anjo, em ressurreição. O fariseu acreditava que se você sozinho estivesse em casa, no campo, você mesmo podia se dirigir a Deus de qualquer maneira e eles sabiam que Deus poderia responder. O saduceu não. Eles acreditavam que era só através de um intermediário, só através da presença de um sacerdote ou de algum religioso, né, deles lá. Então, eram diferentes a pegadas e o entendimento que eles tinham do judaísmo. Né? Mesmo assim, Jesus não os poupou, chamou-os de hipócritas. Porque Jesus via, veja, eram duas seitas do judaísmo. Só que Jesus conhecia o coração e sabia que eles eram hipócritas porque eles não viviam o que eles ensinavam. Então não adianta nada nós nos escondermos atrás de uma religião. Jesus não deixou uma religião. Jesus deixou um caminho, um exemplo, né? Ele deixou uma trilha para que nós pudéssemos seguir. E todos aqueles que entrarem por esse caminho e forem imitadores do que ele fez, né, nós chegaremos a um final feliz, não é? Que é a vida eterna. Então o mestre deixou claro que não aceitava a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Ele ensinou que há apenas dois caminhos. O estreito, que conduz à vida eterna, e o largo, espaçoso, que é o caminho da perdição. A Bíblia nunca trabalha com 3 opções, nem 4, nem 5. Sempre são 2. Ou é bom, ou é mal. Ou é justo, ou é injusto. Ou é ímpio, ou é pio. Porque tem pio e ímpio, né? Pio é o bom, ímpio é o mal. Ou é sim. O quê? Ou é sim, ou é não. Também. Ou é sim, ou é não. Ou é céu, ou é inferno. Ou é quente, ou é frio. Então veja, não tem outra opção. Ou é branco ou é preto, não tem cinza. Não tem várias alternativas. Não. Caminho da vida e caminho da morte. Bênção e maldição. Luz e trevas. Que é para o camarada não dizer, mas eu fiquei em dúvida, eram tantas opções. Não, só tem 2. Todas as opções levam a Deus. Isso é como muitos pregam, né? Eu falei essa agora. Mas será que todos os caminhos levam a Deus? Levam. Leva sim. Leva, não fica espantado não. Fala, é isso aí mesmo. Fala. No final não vai bater em Deus lá? Vai. Mesmo quem está no caminho errado, no final não vai para Deus? Vai encarar. Então, todos os caminhos levam Tem que ser só para ouvir a palavra. para Deus, né? Mas só tem um caminho que leva para estar com Deus. Essa é a diferença. Filosófico. Não é filosófico, é a pessoa entender, né? Então não está errado dizer que todo caminho leva a Deus. Leva, mas olha, deixa eu te explicar. Aí você explica para ele. Porque aqueles que estão vivendo a sua vida, até uma vida de deleite, completamente descomprometida com o Senhor, lá no final, o que vai acontecer? Ele vai ter que acertar as contas. Com aquele que nós vamos acertar as contas, né? Com aquele que nós havemos de tratar. A Bíblia usa até esse termo. Então, esperamos, né, que todos possam estar na presença do Senhor, não para ser condenado, mas para receber galardão, né? Que até o crente vai se apresentar diante de um tribunal, só que o nosso tribunal é o tribunal de Cristo. Não é para julgamento, para condenação, né? Não, É para avaliação das obras. Né?
A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, a obra de cada um vai se manifestar, né? A obra de ouro, prata, pedras preciosas. até a sequência, ela é feno, palha, madeira. Essas são as três últimas. As três Não, primeiras. então, são 6, né? Sim, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, É. palha, né? Mas vai ter crente que vai ter uma das 6, mano. Não quer dizer que todo mundo vai ser obra de... E o que vai ser coroado, evidentemente, são só os três primeiros, né? Da mesma forma que da mesma forma Os que- 3 primeiros vão ser salvos como pelo fogo. É, o equivalente ao pódio de hoje, né? Ouro, prata e bronze. No caso, só que lá dá uma diferença. Mas não tem esse conceito nosso aqui. A premiação não é que ele vai ser o primeiro, Não, né? é só uma comparação. Só uma comparação. Não E vai- se tratando de um galardão, um prêmio, uma recompensa, os únicos três que não pode. Mas Os três últimos são consumidos pelo fogo. É o que ele deixa claro, né? não. Passa pelo fogo e não vai. Sim, o ouro suporta o fogo. Não, peraí. Todos ali são salvos. Sim, são salvos. Os 6. Não, eu sei disso. Eu estou me referindo à recompensa dele. Ah, sim. São os três primeiros. 3 Os vão três ganhar. últimos. Sim, exatamente. E outros 3 Não, porque. vão deixar de ganhar. Sim, porque as obras deles não passam. Uma coisa é você perder, outra é deixar de ganhar. Então, não é... É melhor fechar. Fecha ali, fecha ali. Hoje pode fechar, né? Não tá tão calor. Pronto. Então, mas é bom tratar essa questão aí, porque tem muitos crentes aí que acham que aqueles 3 primeiras obras, eles não são salvos, não, eles são salvos. A obra de feno, palha e madeira são salvos. Só que o juízo de Deus é como fogo, né? Vai passar em cima. O que acontece quando você bota fogo em cima da palha? Feno, madeira. Demora um pouquinho, mas também vira cinza. Mas prata, ouro e pedra preciosa, quanto mais ouro, fogo se bota, mais pura fica. Tanto é que o ouro se purifica, a prata com fogo, né? Pedra preciosa também. Mas os 6 ali serão salvos. Só que os 3 primeiros vão sofrer detrimento. Vão ser salvos? Vão chegar cheirando fumaça lá no céu, né? Né? E aí, varão? Foi difícil lá, mas passei, né? Glória a Deus. Ai. Então, os apóstolos tiveram a mesma preocupação de não permitir que heresias, falsos ensinos adentrassem na igreja. E nós sabemos que nós tivemos esse trimestre passado, foi todinho sobre heresias, né? Viu lá, principalmente o gnosticismo, que dizia que Jesus não era Deus. Isso aí atrapalha até hoje. O Testemunha de Jeová, até hoje, eles defendem a mesma ideia arianista, que Jesus não é Deus, que ele é uma criação, ou às vezes comparam ele com um anjo, né? Jesus não foi criado por Deus. Ele foi gerado, mas não no sentido de ser... Deus nunca ficou grávido, Pai. Não, mas lá a Bíblia diz que foi gerado. No credo de Atanásio, que é um credo, né? O credo também niceno, lá de Niceia, diz que Jesus foi gerado. Mas gerado em que sentido? Jesus não é o verbo de Deus? Sim. Então, o verbo foi gerado de Deus, do Pai. Então, aquela palavra que criou todas as coisas, que é o verbo, essa palavra se fez carne. Não me pergunta como é que o Pai fez isso, mas é o que aconteceu. E a Maria ficou grávida da semente do Pai, da palavra, e aquele verbo se fez carne, né? Então Jesus, ele é o verbo encarnado. O Pai e o Espírito são Espírito, né? Jesus também era um Espírito, só que quando ele encarnou deixou de ser Espírito, concorda? Só que agora ele é um corpo glorificado. Ele tem corpo? Tem, mas é um corpo glorificado, é o mesmo corpo que nós vamos receber quando nós formos transformados. Quando a gente chegar lá no céu, nós vamos ver Jesus, vamos tocar nele. Tomé tocou, não tocou? Tocou ou não tocou? Jesus ainda falou, bota a mão aqui, cara, não tem osso. Esse fantasma não tem osso nem carne. Osso e carne. Então aquele corpo tem osso. Ele falou, não tem osso e carne, mas ele tinha, ó, osso e carne. É duro. Só que é um outro tipo de corpo, que eu não sei como é que é também. Tá? Sobrenatural. É sobrenatural, né? Porque esse corpo aqui não tem como, nós não temos como chegar a Deus com esse corpo. A Bíblia diz que carne e sangue não pode dar o reino dos céus. Então, é necessário que aquilo que é mortal, que é a alma, se revista da imortalidade. E aquilo que é corruptível, corpo.
Corruptível no sentido de apodrecimento. Às vezes você está com uma ferida assim e não cuida, o que acontece? Começa até a feder. Fede. Nós somos podres, irmão. Não escova dente para você ver. Escovando já cheira ruim? Não toma banho uns 3 dias. Vocês já perceberam? Você passa perto de uma pessoa em situação de rua, né? Um mendigo. O cheiro é igual, né? Você pode ir aqui em São Paulo, em outro país, o cheiro é igual. Então nós somos todos iguais. Aquele cheiro horrível, né? De mendigo, aquela coisa, né? Pessoa que não toma banho, né? Aquele cabelo emplastado. Então, nós somos desse jeito. Agora, nós éramos assim espiritualmente falando. Então, quando nós tivemos encontro com Cristo, o Senhor nos ressuscitou. Lá em Filipenses fala sobre isso. Efésios 2, né? Vós que estáveis mortos em pecados, agora nós já ressuscitaste em Cristo. Então, é um ato que já aconteceu. Então, nós vivemos num estado espiritual de miséria, mas o Senhor, através da nossa fé em Cristo, aquela nota promissória que era contra nós, de algo que estávamos devendo para Deus, que era a obediência dos seus mandamentos, Jesus pegou e cravou na cruz. Colossenses fala sobre isso, né? O primeiro ataque doutrinário lançado contra a igreja foi o legalismo. Então, o que é legalismo? Nós temos que tomar cuidado se a gente não entra por esse caminho de novo, né? Nós estamos falando sobre apologética, e às vezes nós temos que fazer apologética, às vezes não. É bom que façamos apologética até na nossa igreja. E com a gente mesmo, para saber se eu não estou nesse caminho aqui. O que é o legalista? Quem tem mais ou menos ideia? O que é um legalista? Acho que é as leis, né? Vai pelas leis, né? E é o fundamentalista religioso, né? O legalista. E tem que ser, às vezes nem como a Bíblia diz, mas tem que ser do jeito que ele acha que é. Só a igreja dele que leva para o céu. Nisso aí entra essas igrejas, né? É chamada de exclusivista. Por que exclusivista? Só eles vão para o céu. Então, se você chegar numa igreja e ouvir lá o dirigente dizer, quem estiver aqui vai para o céu, porque só nós somos certos, sai de lá que está errado. Está errado. Como que só lá que vai para o céu? Jesus morreu só para aquela comunidade ali? Então já está errado logo no início, né? Então o exclusivismo é isso, você achar que só você está certo. E olha, irmãos... Afirmam isso, né? Que alguns católicos afirmam isso, que fora da igreja católica não há salvação. Não, isso é doutrina, né? Fora da igreja. Fora da igreja realmente não há salvação, mas não lá, né? Então o legalismo é aquele que acha que tem que ser a fogo e ferro, né? Ó, tem que ser assim. Mas quem disse que tem que ser do jeito dele? Não, mas eu aprendi assim, os antigos faziam assim. Antigamente tinha muito isso, né? Hã? Antigamente tinha muito isso. Não, mas tem o pessoal de antigamente que ainda hoje tá, tem. Antigamente que eu digo porque tem alguns que estão trazendo, ainda tá assim. E é assim, porque senão não tá errado, senão não tá... Mas eu conheço que não é tão antigo assim que é assim. Ele acha que é assim. Então não é uma coisa que só de antigo, porque tinha muito antigo que já era uma visão já aberta, né? É da pessoa, né? Ela acha que tem que ser assim. Vamos dar alguns exemplos de legalismo, né? Falando aqui da época de Jesus. Os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Onde é que está escrito lá na lei que tinha que lavar a mão? Né? A Bíblia dizia que tinha que fazer purificação lá, alguma coisa, e o sacerdote tinha que se lavar, aquela coisa toda. Mas a Bíblia nunca mandou, no Antigo Testamento, colocar jarros d'água na frente de casa. E lá naquele casamento tinha 6. Isso é um legalismo. Jesus mandou logo tirar aquilo. As regras que eles impõem e todo mundo tem que seguir aquilo ali, porque senão tem... Mas algo que nunca Deus mandou fazer. Então já tem 613 leis que Deus mandou obedecer. Os caras vão e criam mais. Conseguem fazer isso, né? Isso, e Jesus condenou isso, que assim, vocês colocam sobre os discípulos de vocês um peso que vocês não podem carregar. E criam discípulos muitas vezes pior do que vocês. Fazem eles 2 vezes mais filhos do inferno, né? Pegou pesado. Foi. Então, veja que havia tipo uma forma de fazer legalista, né? E Jesus começou a bater de frente nesse pessoal aí. E hoje em dia esses legalistas estão entre nós.
É uma roupa que ele acha que não é... Irmão, ninguém precisa ensinar, mas todo mundo sabe o que é roupa decente e indecente. Quem é que não sabe isso? Né? Agora, eu vou ficar interferindo na vida dos outros? Eu acho que esse cabelo aí podia ser um pouco mais curto, e a tua língua também. Né? Não é? Então deixa o irmão ser irmão tranquilo lá, a irmã, né? Vive o teu evangelho, porque o evangelho não é para eu me preocupar com o meu irmão, no sentido de saber se ele está fazendo certo. Eu tenho que preocupar comigo e ajudar o meu irmão. E outra coisa, o apóstolo Paulo ele vai tão fundo que ele vai dizer que se for necessário eu negar a mim mesmo por causa do meu irmão, por causa da fraqueza dele, eu tenho que até deixar de comer carne. Então o evangelho, irmãos, ele está fundamentado, sabe em quê? Na minha autonegação e no meu amor. O evangelho é amor, porque Deus é amor. Então, se você quer viver uma vida de evangelho, a primeira coisa que tem que fazer é amar. Quando a gente começa a amar, as coisas do evangelho, todos os princípios do evangelho começam a funcionar. Porque o evangelho é fundamentado no amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é que daria o filho para morrer por um bandido, irmãos? Mas o pai não pensou duas vezes, não. Ele faz até uma metáfora com Abraão lá, né? Tipo assim, olha só, o Abraão mostrou, olha a fé, foi lá e ia fazer, cumpriu o que Deus mandou. Mas o Senhor não deixou, não. É só um teste, só para você ver como é que é. Deus ainda proveu alguém para morrer no lugar do menino. Lá, menino não, já era bem grandinho já, né? Do Isaac, né? Então, já era uma prefiguração do que o Senhor nosso Deus faria, né? Mandando seu filho. Pastor, ainda nesse assunto, hoje, por causa da doutrina, tem muitas pessoas que não conseguem ter, eu diria, até empatia por uma pessoa que não usa assim, tipo, o que antigamente usava, sai, cabelo preto, não usa brinco, né? Ele tem dificuldade na igreja de citar aquela pessoa, né? Que hoje, tipo, a nossa igreja está mais assim, liberada, pode ir de calça, pode ir de brinco, pode ser... Tem pessoas que não aceitam essas pessoas assim, que já estão ali enraizadas na religiosidade, legalista, uma profundeza que, tipo, não tem que ir, né? Eu acho que daí acaba até perdendo a salvação por causa disso, né? Eu não sou Deus para falar que vai perder a salvação, mas ela pode ser um obstáculo para ela ter uma vida de mais comunhão com Deus. Ela fica criticando, mano, claro, fica ali acusando. Está deixando de viver o evangelho como é que tem que ser vivido. Irmão, quem ama não fica olhando para essas coisas, não fica. E se Deus usar, não é Deus que está usando não, aquela pessoa. Ainda tem essa visão, é a visão legalista, vai lembrando aí, isso é legalismo. Isso vai causando um peso na igreja, legalismo. Na convivência, é terrível isso, não é? Falso profeta. Eu não sei se eu falei aqui um exemplo. Tem muita gente que não usa ou faz certas coisas só para não criar dentro da igreja. Só para Não isso. criar um clima ruim. Né? Lá em Ezequiel 14, 15, por ali, o Senhor fazendo menção a Judá, a Jerusalém, Judá, né? Porque ele vai falando assim, olha, eu fiz tudo por você, eu coloquei roupas finas, eu coloquei pendentes, eu coloquei colares. Então, veja, o próprio Deus dizendo que isso era algo de beleza. O próprio Senhor está falando que fez isso, mas claro que ele tá usando essa figura para dizer que no final ela rejeitou tudo isso que ele fez e se tornou uma amante, né, uma prostituta, falando de Judá lá, né? Mas veja, ele está usando toda essa cosmovisão de beleza da época, que era uma coisa bonita. As mulheres usavam um negócio pendurado no nariz, você sabia disso? É um pendente aqui, ó. Até hoje no Oriente Médio... Usa igual. Brinco, aquele negócio aqui, parece um boi, né? Aquela argola. Mas pra eles é a coisa mais linda. Ali na colar, ali, quando eles... O mancebo Eliezer, quando levou lá para Rebeca, ele levou pendente, essas coisas aqui, né? Brinco, colar, pulseira, tudo de ouro. Por quê? Porque era uma demonstração de beleza.
o apóstolo Pedro vai falar, não seja a beleza da mulher, o frisado no cabelo, as roupas que usa, né? Mas um espírito assim, né? Quebrantado na presença do Senhor. Então ele não está dizendo para deixar de se arrumar. Ele está dizendo que a beleza não seja só aquela, né? Então tem muitos exemplos na Bíblia de que não é pecado, principalmente a mulher que sofre mais nesse aspecto, né? Porque bota um negocinho, né? Não tem nada a ver. Quer outro, come. A ideia de que a gente não pode usar barba, mas o bigode pode. É um contrassenso. Hã? Pastor presidente da Assembleia de Deus Mas ele dá um valor, coitado, ele é bem antigo, né? A gente tem que respeitar. Agora o crente que já entendeu isso, ele nem se preocupa, nem se abala com essas coisas. Né? Mas se for olhar para aqueles homens lá da Bíblia, nem cortava o cabelo, deixava. Tem a passagem de Davi lá que quando os inimigos pegaram os espias de Davi, os soldados dele, rasparam a barba e cortaram não ficou aparecendo as nádegas. Aí o Davi falou assim, fica lá até crescer a barba. Porque a barba é algo de honra. Chega para o muçulmano hoje aí e fala assim, vou arrancar tua barba. Meu Deus do céu, para eles é pecado contra Allah. Então barba é algo sagrado. Tá? Inclusive eles podem cortar a barba, mas tem que ficar de uma certa altura que ele consiga pegar. O Isaías 50, se a memória não me trai agora, é uma profecia de Jesus falando, e pegaram na minha barba e arrancaram. Jesus tinha barba. Se Jesus fosse em algumas igrejas, não ia poder nem sentar no púlpito. Se o senhor pudesse, o senhor usava bigode, barba? Já falei, pastor Adão, liberou, você é o primeiro. Mas o senhor tem? É meio assim, mas tem. Claro, né? Eu já deixei crescer. Uma vez que eu operei, fiquei quase 2 meses em casa, aí eu deixei. Mas incomoda, não sei porque eu não estou acostumado, né? Tá coçando, né? Eu continuaria do mesmo jeito. Cabelo e unha é horrível. Não, unha não é. Me dá uma agonia. Mas também sabe por quê? É porque eu fui militar 30 anos, então pra mim já tá no sangue, né? Mas incomoda, né? Incomoda, assim. Mas não tem problema nenhum. Isso tudo é lei do homem, né? Digamos assim, né? Essas coisas assim. É uso e costume. Naquele livro lá que eu escrevi... Onde será que começou isso? Não? Isso começou aqui no Brasil, né? Assim, É da nossa denominação isso. Uma vez. Mas com certeza já teve outras denominações, diferente da Assembleia, que também tinha esses usos e costumes. Qual o problema disso? É você achar que a tua santidade depende do que você está fazendo. Mas é aquilo que vai te levar para o céu. Exato, mas isso está errado. Mas essa coisa que eles implantaram, os antigos pastores, na mente, não, ninguém fica fazendo, e esses mais antigos, 70, 80 anos, então vivos, não aceitam. Tipo isso. Então, o problema disso, irmãos, é você achar... Agora, tipo assim, depois de 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, resolveram assim, agora pode fazer brinco, usar calça, pode usar cabelo. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu fiquei disciplinada porque eu tirei conta do cabelo. Então, a senhora já pensou? Aqui mesmo teve irmã que foi disciplinada porque cortou o cabelo. Eu chorava desesperada, porque eu achava que não ia pro céu. Se Jesus voltasse aquele mês. Só para a gente terminar essa parte aí, né? Nós não somos salvos por alguma coisa que eu faça, irmão. Então, grave isso aí. Se alguém discutir, olha, irmão, eu não vou discutir com o irmão, com a irmã, mas presta atenção. Eu não sou salvo nem você por aquilo que eu venho a fazer para Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. É calça comprida, boca de sino. Eu não vou usar roupa indecente, o resto, qual o problema? Aí eles se engrandecem, né? Eles batem no peito, olha, sempre fui assim, sempre andei assim. Eles batem, É igual aquele lá que, Senhor, eu dou meus dízimos, eu faço isso, faço aquilo, frequento a igreja há tanto tempo, não sou igual aquele. Ainda acusa o outro. Olha lá, aquele lá, eu não sou igual. Eu sou ladrão, mas não sou adúltero, não. Qual a diferença? Na maioria dos casos, quando tu pergunta por que a pessoa não está indo mais na igreja, ela fala que é por causa disso que o irmão fica cuidando da vestimenta. Verdade. Também. Não, alguns também têm desculpa. Eu congreguei numa igreja que se a gente saísse do ministério e fosse para outro, a gente já estava desviado. Eles passavam por a gente e o Senhor não dava.
Mas isso a senhora está se referindo em caráter de visita? Ou... Não, vamos dizer assim, eu saí do ministério e vim congregar na Assembleia. Ah, sim. Para eles eu estou desviada. Não, e o pior que tem casos que vai além disso, como por exemplo, eu tentei convidar uma missionária uma vez, ela da Deus e Amor, para pregar na igreja, e ela disse, não, infelizmente eu não posso. A gente é restrito ali, só lá dentro não pode sair para pregar em outro ministério. Não. Se você, às vezes, nem visitar. Às vezes você vai visitar outro ministério, é sujeito a ser disciplinado. A irmã, o nome da senhora mesmo é? Solange. A Solange. Espera aí. A Solange falou uma coisa aqui, uma coisa muito séria que aconteceu. Um pastor das antigas, ele excluiu, disciplinou muitos irmãos e irmãs, principalmente, exatamente por causa do negócio de cabelo, de roupa. Aí o que aconteceu? Essas pessoas saíram da igreja. Depois, lá na frente, ele foi entender que isso aí não leva a nada. Aqui foi Aí, 10 anos atrás, quando eu vim congregar. mas espera aí, a história não acabou. Aí o que aconteceu? Ele entrou em parafuso, falou assim, meu Deus, aí graças a Deus, né? Quantas vidas eu joguei fora da igreja. Agora, você imagina a consciência de um homem desse. Uma pessoa, você sabia que tem gente que já foi disciplinada porque estava ouvindo rádio? Assistiu televisão? Tinha, mano. Joga bola, solta bico. Aí ele vai hoje e assiste lá a TV Boas Novas da Assembleia de Deus. É um canal de televisão da Assembleia. Rádio nem se fala. Não, tem televisão até na igreja, né, professor? Mas não é. Mas você está entendendo como é que fica a cabeça da pessoa? Né? Então nós que viemos lá demais, lá para trás, e a gente pegou as duas. Esses que estão nascendo hoje, eles nem viram, não sabem o que aconteceu lá. Para eles já pegou, estão de boa, né? Mas quem veio lá de trás era uma opressão. Era opressão. O namorado não podia nem segurar na mão. Deus o livre. Bom, para começar, não tinha nem como fazer isso na igreja, que era homem de um lado e mulher do outro. Igual na igreja do véu. Mas a Assembleia era assim também. Mas ainda tem igreja assim, que a congregava era assim. Ainda né, Márcia? Mas graças a Deus está mudando, né? Tem vindo homens aí com outra visão, graças a Deus por isso, né? A gente está tratando esse assunto aqui, a nossa matéria aqui, nós estamos falando de legalismo, né? Então tem que falar sobre isso aí. Mas isso aí passou. Vamos falar agora da pluralidade religiosa, né? Nós estamos falando aqui das seitas. Semana passada nós falamos lá do pessoal amigo dele aqui, né? Não era? Não. Deus me livre. A pluralidade. Existem 10 religiões principais no mundo, as principais. Hinduísmo, que é a mais antiga, né? Há quem diga que o hinduísmo, ele vem de 5.000 anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Oi? Aí, Máximos Festus. Hinduísmo, jainismo. O jainismo é uma vertente do hinduísmo, tá? Budismo, sikhismo também é uma vertente também lá do hinduísmo. Confucionismo já é meio que uma filosofia. Taoísmo também. Shintoísmo também. Judaísmo, então conhecemos. Zoroastrismo, é de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, lá com Zaratustra. É uma religião persa, é onde é o Irã hoje. Islamismo lá na Arábia. Essas são as maiores, tá? Nessa lista, alguns incluem o cristianismo. Além disso, existem mais de 10.000 seitas. 10.000 seitas, já pensou? Ou subdivisões dessas religiões. Só o islamismo, não é só a gente que tem seitas não, irmão. O islamismo tem também. Eles têm os... Como é que fala? Os sunitas, né? Sunitas. Tem os xiitas, que são outros, né? Então, eles têm outras, e tem uma outra seita lá que ela é mais mística, voltada do lado do místico, eu esqueci o nome agora. Então, além da religião oficial, tem as seitas, são aquelas seitas, são as ramificações que saem dela, né? Então, 10.000 seitas, que mais? Para efeitos didáticos, o Instituto Cristão de Pesquisa classifica assim as seitas. Nós temos seitas secretas, nós falamos na semana passada de uma, né? Que é a maçonaria, temos a teosofia, que é secreta também, rosacrucianismo. Quem já viu lá em Curitiba o templo dos Rosa Cruz lá?
É a coisa mais linda, irmãos. Parece que você está no Egito. Sabe aquelas construções do Egito, com aqueles negocinhos, aqueles desenhos lá dos bonequinhos? Eu fui lá, de fora, me levaram. É um ponto turístico. É uma coisa mais linda ali, né? A arte, né? Taj Mahal ainda, né? Hã? Taj Mahal ainda, que é o templo supor. Não, o Taj Mahal já é hindu, né? É hindu. Eu acho que tem um Rosa Cruz aqui perto do Pascoal Grande, não tem ali? Não, tem em todo lugar. Só que dessa de Curitiba é um templo enorme que tem lá. Eu tô falando pela beleza, né? Esse daqui eu não conheço, não. Mas todo lugar tem. O Rosa Cruz é mais ou menos parecido com maçonaria, né? Tem algumas coisas bem parecidas. Esoterismo, né? Vários. Nós temos as pseudocristãs que, embora aparente ser cristã, elas não são. Mormonismo. Nós temos a Testemunha de Jeová. Tem testemunhas de Jeová, que é outra coisa, tá? Tem testemunha de Jeová e tem a testemunha de Jeová. Hã? Essa mormonismo É os Mormon. Mormon, é. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É, irmã. Só que essa é a que tem mais, essa Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem 6 ou 8, agora não estou lembrado. Tem os Mormons. Os Mormons são divididos em 6. A Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma delas. O Adventista não é só Adventista, tem um monte de Adventista. A Assembleia é a mesma coisa. Tem Adventista da promessa, Adventista do sétimo dia, tem Adventista, tem vários tipos de... Era só a Assembleia de Deus do Belém de Madureira. Era ou não era? Não, a Assembleia era só 2. Essas outras que tem são as genéricas, né, que aparecem aí. Aí são divisões, às vezes, que aparecem. Aí bota a Assembleia de Deus, Bom Pastor, Assembleia de Deus, Puleiro dos Anjos, Assembleia de Deus... Mas a nossa é a missão. A nossa vem da missão, né? E aquela igreja luterana, o que ela é? A luterana é a igreja reformada. Nós só estamos aqui hoje por causa dos luteranos, né? Do Lutero. É porque lá em Dusco, lá perto do hospital, tem uma luterana. Uma É. igreja luterana mesmo. O nome é Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. IL, Igreja Luterana, ILC, não, Igreja Evangélica, Igreja Evangélica de Confissão, IECLB. Aquela ali que tem perto da matriz é Ali é uma IECLB. É uma bonitinha na esquina ali. Ali é. Ela é uma igreja reformada, né? Ela não tem nada a ver com a igreja presbiteriana, tá? A origem, a luterana é alemã, a presbiteriana é inglesa. Ela saiu dos irmãos puritanos, lá da época da igreja anglicana, né? Mas nós estamos aqui hoje por causa do nosso irmão Lutero, Tem uma né? boa fama Lutero, né? Senhora? Lutero também não tem uma boa fama, né? Boa fama em que sentido? E tem muitas coisas que também deixou assim a... Irmã, era uma época, né? É complicado. Era bem feio. O Calvino também, né? Também, sabe? Mas aí Deus tem um propósito em tudo. Mas aí Deus não tem culpa de nada, é Ele, né? Algumas coisas foram posições dele. Qual, por exemplo? Vamos falar logo, né? O Lutero teve uma época lá que... O que aconteceu? Quando a igreja da Alemanha se desvencilhou de Roma, para o governante da Alemanha foi... graças a Deus. Por quê? Porque a igreja de Roma arrancava tudo deles. Terras, dinheiro, tinha que mandar tudo para a igreja. Então, a partir do momento que agora você dividiu da igreja, o rei agora manda. Tanto é que quem escondeu Lutero para não ser morto foi quem? O rei da Inglaterra, da Alemanha, né? O governante lá. Aí o que aconteceu? O Lutero acabou ficando miguinho de quem? De certa forma, do rei, né? Aí se levantaram, aí já é uma questão que não tem nada a ver com a igreja, se levantaram os camponeses. Os camponeses que queriam menos opressão do governo, né? E falaram com Lutero, ajuda a gente aí, você está aí, fala para ele aí, dá um jeito, nós estamos sofrendo aqui. Aí ele ficou naquela, e agora? Vocês estão entendendo?
O que ele fez? E tinham muitos anabatistas. Quem eram os anabatistas? Anabatistas, irmãos, eram aqueles que não eram católicos e também não eram luteranos. Eles eram eram crentes que eles não concordavam com nada, nem com um nem com o outro. Mas eram evangélicos. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar da anabatistas, né? Inclusive os batistas saíram dos anabatistas, né? Anabatista porque eles acreditavam que a pessoa tinha que ser batizada de novo, porque a igreja católica batizava criança. Certo? Então, e eles estavam certos, criança não tem que ser batizada. Criança não tem noção do que é certo, do que é errado, né? Então eles pegavam depois e batizavam de novo. Aqueles que tinham sido batizados na igreja católica tinham que ser batizados de novo. Aí, como ele não se posicionou, o pessoal, você é um frouxo, não sei o quê, né? Aí ele pegou e falou assim, então nós vamos fazer uma guerra. Então vai que vocês morram todos. Né? Então tá na história, tá isso aí. Aí colocou na conta dele que ele cooperou para a morte dos camponeses lá. Mas a questão não foi bem essa. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê, principalmente a história da igreja, porque quem escreveu a história da igreja, os maiores escritores de história da igreja são católicos. E os católicos têm ódio de Lutero e dos evangélicos. E tem uns, eu vi na internet, tem um lá que disse, tinha tanto ódio no que ele falava, que ele disse assim, esse Lutero e esses evangélicos um dia vão pagar pelo que eles fizeram. Olha, né? É legalismo. Não, é ódio mesmo. Misturado, pronto. Então, entendeu, irmão, o porquê? Que o fato dele não se posicionar a favor dos camponeses, e esses camponeses foram mortos. Os que não conseguiram fugir foram mortos. Aí tem o Calvino também. O Calvino ele era muito zeloso. Já isso aí foi na Suíça, lá em Genebra. Genebra era chamado de o bumbum da Europa, né? É um lugar fedorento, era um lugar terrível. Hoje é o melhor lugar do planeta para morar lá, né? Mas olha que interessante, por que ela se tornou o melhor lugar do mundo? Porque o evangelho chegou. Né? Olha como é a transformação. A Inglaterra também era um lugar terrível, irmãos. E o evangelho transformou a Inglaterra. A escola dominical surgiu onde? Na Inglaterra. Robert Hicks, né? Então o Calvino, colocam na conta dele também, que tinha um herege que estava sendo procurado pela igreja e ele conseguiu fugir. Da Espanha, parece, ou da Itália. E ele fugiu para onde? Para Genebra. Quando ele chegou lá, um tal de Serveto. E ele era médico, enfim, e ele não acreditava em algumas coisas da igreja. E ele zombava, parece, tem uma história, não estou lembrado bem agora do detalhe da história. E ele tinha sido condenado pela Igreja Católica, a Santa Inquisição. E ele fugiu então lá para Genebra. Quando ele chegou em Genebra, o Calvino ficou sabendo que ele estava na cidade. Aí prenderam ele lá. Tá? Alguém prendeu, não sei se foi o pessoal da Igreja Católica, não estou lembrado dos detalhes agora, só que me ocorreu. O que aconteceu? Prenderam e mandaram matar ele. E conta aí as más línguas que perguntaram para o Calvino se deveria matá-lo ou não. E aí diz que, veja bem, a gente não tem noção da verdade do que aconteceu. Aí as más línguas disseram que o Calvino falou, mata mesmo, pode matar. Que ele não tinha nada que ter vindo para cá. Ele sabia que estava sendo procurado. Então botam na conta dele. Então, mais uma vez, quem escreveu a maioria das histórias foram escritores católicos. Quando eles falam também dos cátaros, os cátaros foram gnósticos que foram perseguidos pela igreja. E eles tinham tanto ódio dos cátaros, isso aconteceu lá no ano 1200, né? Eles eram chamados de albigenses, porque eles moravam numa cidade chamada Albi, ali no sul da França, com divisa com a Itália. E quando eles chegaram lá, um emissário da Igreja Católica chegou lá para prendê-los, né? Para combatê-los. E eles mataram esse emissário. E isso é a história contada pelos católicos. Aí o Papa, acho que é o Urbano III, se a memória não me trai, mandou uma cavalariça lá, porque nessa época os papas... irmãos, a história é muito complicada, muito, né? Os papas, eles dominavam. Os reis tinham medo dos papas. Então, de certa forma, eles manobravam até com os exércitos. Então, o Papa mandou que fossem lá, depois que mataram lá o emissário dele, mandou que fossem lá nessa cidade de Albi e exterminassem os cátaros. Só que essa cidade de Albi tinha mais de 20 mil habitantes.
E os cátaros eram uns 2.000 só. Aí perguntaram para algum daqueles representantes lá que o Papa mandou, perguntaram para ele assim, mas vem cá, nós não podemos chegar na cidade e matar todo mundo que só tem 2.000 cátaros e a cidade tem 20.000. Ele disse, mate todos, Deus vai saber quem é e quem não é. E mataram uns 20.000 pessoas, irmão. E diz que eles tinham tanto ódio, está na história, dos cátaros. Eles eram hereges mesmo, mas não sei até que nível de heresia, né? Mais uma vez, porque foi o católico que escreveu. Diz que eles tinham tanto ódio dos cátaros que além de matar, eles pegavam, cortavam um pedaço deles e assavam e comiam. Os cátaros. Os católicos matando e comendo os cátaros, entenderam? Então a gente está aqui hoje no ano de 2025, a gente não sabe o que aconteceu em 1200, né? Não é uma história muito boa, né? Mas a gente tem que saber, né? Esse meu livro, eu acabei de escrever outro livro agora só de história da igreja, eu botei essas histórias todas lá. É um livro, hein? É um livro. Irmãos, vai ser uma obra que vocês precisam ter. Não é porque eu vou escrever. Vai ser lançado lá na Ebol, em julho. Vou lançar. O problema é que não vai ficar nesse preço desses menorzinhos, né? Vai ficar meio salgadinho, mas eu até mandei fazer pouco, porque não tem como fazer muito, né? Mandei fazer 50 só. Então quem pegar os primeiros 50 vai ficar, não tem como. O livro é muito caro. Para revender, ainda pagando frete, vai ter que ser uns R$120. Mas pra gente vai ficar 60, né? 60? Nossa, 60! De casa, né? Mais caro? 60 é só a capa do Tem livro livro. mais caro? Achei que ia ser mais Não, caro. irmão, olha, vai ser um livro de 600 páginas. Desconto pra nós. A gente pode ver lá, mas não dá para baixar muito não, a outra mas não tem como. O cupom de desconto lá embaixo. Não, muito caro. O Mercado Livre. Irmão, se fosse vender esse livro do preço que tem que ser vendido, é uns R$160. Eu já estou fazendo isso aí para... 70 em um na promoção. Qual dele? 2 volumes, daquele homem que veio pregar aqui. Quanto que é? 2 volumes. 170, ele custava 200 e pouco. Eu também. Os dois? Comprei na Foi Amazon. do pastor Moisés. Mas ali a vantagem dele, irmão, que ele tem uma editora... Comprei pela Amazon dele. Não, mas é o seguinte, o livro é o seguinte, o livro, quanto mais você fizer, né, você paga menos. Sim. Mas não tá caro tudo, Não, mas não tem como mesmo. Né? Tem que comprar Ó, o pequenininho de 180 páginas, 49 porque eu estou fazendo o preço velho. Aquilo aí já está uns 60. Mas vai dar certo, mas fica tranquilo. Esse valor aí? Oi? Vai ser em mãos assim, ó. Vai trazer pra cá, né? Vou trazer. Se eu perceber que os irmãos estão querendo, eu vou mandar fazer mais. Eu vou ter que parir um dinheiro aí para... Mas com 50% de desconto, né? Não, 50 não tem como. esse daí. Então, nós temos a pseudo-cristã, né? Testemunho de Jeová, Adventismo no sétimo dia. Ciência cristã. Ciência cristã é daquela Ed, né? Aquela irmã Ed lá. Ela tinha problema mental, ela tinha problema nervoso. Aí conta a história que ela ficou doente e ela recebeu lá uma instrução de que doença não existe, isso é tudo coisa da cabeça, né? Então aí a partir daí surge essa ciência cristã. Então é uma mistura de filosofia com misticismo e cristianismo. Isso aqui vai dar margem para essa teologia da prosperidade, quando o cara diz assim, você é doente porque você acha que você é doente, você tem que pensar de forma positiva. Já viu isso aí? Então veja, tudo tem uma origem. O triunfalismo também, Deus tem que te dar. Isso já é da teologia da prosperidade, né? Aí morre da infarto. Pronto. Me dá o teu óculos aí. É o David Copeland, né, que foi o fundador. Então, fundador não, ele começou com esse pensamento aí da teologia da prosperidade, né? Diz que essa coisa de ser pobre é coisa do diabo. E se você não tem, é porque você não tem fé. Eu vou orar para ser curado. Se você não... Mas eles são... Universal, R.R. Soares, o Truque lá, o Chapelão. Não. O Duque. Agendou Duque. Truque, né? Disse que o Edir Macedo, acho que foi na época de 80, não sei se foi no Maracanã. Aí
disse, ó, quem tem usa óculos. Eu contei isso aí, foi. Bota todo mundo aqui os óculos, né? Homem, mulher, bota os óculos aqui, você vai ser curado e tal, você vai pela fé receber. Isso. Aí disse que depois descobriram que ele, disse que vazou, que ele pegou todos os óculos e vendeu. Imagina. Não, aí pergunta, mas ele falou isso, ele falou, mas você não sabe da outra. Quando ele mandou todo mundo orar, ele de óculos. Aí perguntaram, mas por que o senhor está orando para todo mundo aí? Foi lá no Maracanã, eu lembro disso aí, foi na década de 90. Recolheram o saco daquele saco de lixo de óculos. Tem armação que custa mais de R$2.000, amigo. Imagina uns 3 sacos daquele. Era o Maracanã inteiro. E assim, o pessoal vai, um monte de ônibus, né? Aí perguntaram para ele, o senhor orou pelo pessoal aí para parar de usar óculos? O senhor está com óculos? Ele, amigo, são mistérios da fé. Sem vergonha, né? Então, irmãos, olha, né? São seitas pseudo-cristãs. Então, ciência cristã, Meninos de Deus, já ouviu falar? Igreja Apostólica Santa Vó Rosa. Vó Rosa, essa é antiga. Episcopal, ela já ouviu falar também? Episcopal, sim, já ouvi falar. Ela tem, eu já vi, encontrei o ministério dela em Pernambuco, né? Aqui não. Episcopal. Ela tem uma semelhança com o catolicismo, né? Usa cruz, imagem, alguma coisa assim. Será que a episcopal ela não é uma vertente da anglicana, não? Não sei. Não sei. Porque eles usam, os cultos deles são semelhantes ao catolicismo. Porque o anglicano é bem parecido com a igreja católica, né? Essa da igreja da Vó Rosa, tem um obreiro dela, eu não sei onde tocar dele, ainda está vivo, né? Ele afirma que ela é o consolador desse que está falando. Chamou ela de o consolador. Eu vi, tem um vídeo na internet. O católico está dizendo que o Espírito Santo é o o marido da Maria. Aí o pastor lá perguntou, tá aí, então José é o corno? Só pode. Ele perguntou para ele, não, se o Espírito Santo é o marido dela, então José é corno. O Espírito Santo botou Chile. Um padre dizendo que Maria mandava em Deus. Manda ela, manda em Deus. O padre Paulo Ricardo viu um vídeo semana passada. Brincadeira. Que você precisa passar por Maria que deve salvação. O padre Paulo Ricardo, um cara inteligente daquele. Nem perco tempo de ver esses vídeos. Mas vamos lá, essa aula tá quente, hein? Religiões espíritas, né? Kardecismo, Legião da Boa Vontade, racionalismo cristão, etc. E religiões afro-brasileiras. Eu estou falando de seitas aqui, tá? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, voduísmo, cultura racional. Cultura racional é aquele pessoal que se veste de branco. Eles acreditam nos ET, aquela coisa toda, que vão trazer libertação, alguma coisa do tipo, né? Santo Daime. Eu já fui nisso aí. E lá na tua terra lá. Eu fui convidado uma vez. Tem toma, não sei como é que se chama. Hawasca. São dois componentes. Hawasca. É o mariri e a chacrona. Aí faz a junção dos dois, faz um círculo, aí dá 8 horas da noite, tem um mestre, né, tem lá o símbolo do sol, da lua e tal. Deu 8 horas da noite, nós nos reunimos, quem me convidou disse, olha, leva um cobertor, porque lá é frio, lugar aberto, dentro do mato, a gente fez uma roda, e aí ele disse, leva um chocolate, o bicho é amargo pra caramba. Aí eu disse, como é que é? Disse, não, vai dar 8 horas da noite, em ponto, o mestre começa a cerimônia. Deu mais ou menos 8h30, aí ele me chamou, como era convidado dele e tal. Aí fui lá, entrei na fila para pegar um copinho e tomar, né? Ele faz a mistura do mariri com a chacrona. Ele disse, tu toma, e aí, como ele amarra pra caramba, come o chocolate depois. Senta e espera. Meu irmão, quando eu tomei... Deu dor de barriga? Não deu dor de barriga, não. Começou uma vomitadeira. Tem uma equipe, tem um pessoal que vem limpando. Aí, mas você não vomitou porque eu acho, eu não abri os olhos. Já vê que não é de Deus logo nisso, né? Eu não abri os olhos porque começaram a dizer, não, tu tem que fechar os olhos, tu vai entrar numa dimensão, tu vai entrar no astral, tu vai entrar no mistério, tu vai entrar dentro de um túnel, vai se abrir uma luz pra ti, tu vai entrar dentro de um túnel, tu vai entrar no mistério. Vai, mistério. Aí eu esperando aquela raiva, aquele negócio, aquela luz, cadê essa luz que não vem? Quando eu só escutei aquela vomitadeira, eu acho que eu fui o único que não vomitei ali. Não, eu tô falando sério. Aí vem uma equipe limpando, aí cada um descreve uma experiência, né? Aí tu vai se ver no futuro,
tu vai se ver no passado, vai se abrir uma luz e cada... Irmãos, é um chá alucinante. Tem uns cogumelos também, mano. Só que o cogumelo eu não tô vendo. Ô, varão, você andou, hein? Você rodou, hein? Não, uma vez. Antes de eu aceitar Jesus, eu voltei pra Jesus porque eu tava arrebentado espiritualmente. Passou, acabou. Fui no espiritismo. Mas é bom essa experiência, né? Mas vamos lá. Santo Daime. Orientais. Seishonoye, que é uma filosofia, né? Igreja Messiânica Mundial, que é do Reverendo Moon, né? A arte Mahikari, Hare Krishna, meditação transcendental, o monismo é a Igreja da Unificação, desculpa, última forma. A Igreja do Reverendo Moon é a Igreja da Unificação, confundi aqui. E Perfeita Liberdade, é a chamada Perfect Liberty, que é outra igreja oriental. Temos as unicistas, Voz da Verdade, igreja local, adeptos do nome Yehoshua, que eu falei para vocês, e suas variantes, Só Jesus, Tabernáculo da Fé e Cristadeufianismo, e tem outras, né, e etc. Enquanto essas e outras seitas se multiplicam e seus guias desencaminham milhões de pessoas, os cristãos permanecem indiferentes, desatentos à exortação de Judas 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, por que estudar essas falsas doutrinas, né? Muitos perguntam por que se deve estudar falsas doutrinas. Isso é igual um veneno anticobre, irmão. Isso aí a gente aprende para quando a gente ouve falar, eu já vi isso aí. O adventista é só a questão do Espírito Santo do sábado? Eles são bem, parece simpatizantes. Irmão. O pai dela aceitou Jesus agora? Não. O pai dela aceitou agora? Olha, se fosse só o sábado, né? Mas a profetisa, ela tem mais valor que Jesus. O que a Bíblia diz, vamos ver o que a Ellen White está dizendo. Não é só isso não. Tem sono da alma. Eles acreditam... Na internet, assim, que eles falam sobre várias questões que a gente também concorda, assim. Não, algumas coisas a gente concorda, mas as coisas que discordam são coisas graves. Igual o Mormon também tem a Bíblia e tem um monte de coisa que a gente concorda, mas tem as coisas que discordam são coisas... Meu Deus! Sobre Jesus, né? Porque eles que criaram essa sigla, né? Pastor, ele tem parente nos Mormons, tem no Adventista, tem na Jeová. Nossa. Então, a gente tem que saber pelo menos Eles acreditam que quando a pessoa morre, né, ela entra num estado chamado sono da alma. Sono da alma. Então, a pessoa morreu, ela não tem consciência. Isso o adventista diz, tá? Não, E o que vai acontecer no final? Não, no final, ninguém vai sofrer no inferno. Vai ter uma aniquilação total. Isso é heresia, é mentira. A Bíblia diz que vai ser condenado, vai ser lançado. Jesus falou que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E atormentado de noite para Atormentado. Olha, isso é uma heresia. Está confrontando. Tem coisa que... Jesus é Deus? Eles vão dizer que Jesus é Deus. É o Salvador? É o Salvador. Ah, mas a Bíblia diz aqui... diz. Mas olha que a Ellen White também fala que... Então, já está adicionando coisa. Então, está errado. Ô, irmão, e o espírito? Eu sempre confundia o Umbanda, essas coisas, porque minha avó, ela ia muito nessas casas, assim, de bezendeira, de pai de santo. Aí as pessoas sempre confundem com o espírita. Espírita, eles acreditam que... Não, todos são espiritismo. Só que tem o chamado esse espiritismo científico, é o kardecista. Eu já frequentei essa daí, inclusive, É a né? mesa branca, né? É uma mesa branca, chamada mesa branca. Esse que acredita que fala com os mortos. No caso da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, a pessoa ela é possessa por guias, ou caboclos, né? Eu trabalhei com a senhora há 6 anos. E ela saiu agora faz 2 anos. Ela era espírita. Aí o esposo dela morria, ela disse que falava com ele. Então, aqui a senhora acha que ela é o que morreu, que falou com ela? Não, claro que não. Então, quem é? Aí teve um dia que a bebezinha, netinha dela de 2 anos, cheguei lá no trabalho, estava chorando, aí e eles não conseguiam fazer a menina parar de chorar. Aí eu disse, o que aconteceu com ela? Ela disse, é porque ela terminou de falar com o Heitor
E aí, que era o marido dela, tinha ouvido dela, e a menina não parava de chorar, começaram a ficar desesperadas. Eu disse, não, dá essa menina aqui pra cá que eu vou orar por ela. Aí coloquei a menina no colo, comecei a balançar e saí na casa orando. A menina dormiu. Claro, tá perturbada. Ela disse que falava. Ô, Luísa, teu pai gosta de café? Teu pai gosta de café? Ó, Teu pai toma café? Não, você... Hã? Sim. Não É porque adventista não toma café não, adventista nem não coca, Não, nem ele carne de toma, porco. ele Nem toma. carne de porco, nem camarão, nem... É animal sem a unha. Que vida triste. Já não quero mais ser, já não pode tomar café, né? Mas não tomar café, não comer Não. camarão, Coca-Cola, coquinha, aquele azero. nem pensar. Torresmo, nem pensar. Costelinha assada, nem pensar. Muito triste. Ô, irmã, só pra só ter. Isso que aconteceu. Sexta-feira cedo. Morreu Não pode trabalhar. um parente lá de um pessoal que era da. Acho que eu não sei se era do Mesa Branca ou era da Umbanda, alguma coisa do tipo, mas foi do Mesa Branca lá. Morreu alguém e eles tinham que fazer o inventário dos bens que tinha. Depois da morte tem que fazer, né? Só que ninguém achava a escritura da casa, do terreno, se é alguma coisa lá, uma escritura. Aí foram no centro para que que o defunto viesse e falasse onde é que estava a escritura. E não foi incorporado um demônio lá, disse assim, ó, com a voz da pessoa, assim, ó, a escritura está lá no armário atrás do espelho. Tem um espelho, escondeu ali por trás do espelho. E não estava lá? O diabo sabe, né? Ah, mas o diabo não vai saber. Claro que sabe! Claro que sabe! Ele tava ali, Posso Paulo disse que ele tem poder para segurar sem agir de luz? Então, irmã, engana. Ele faz até a voz. A letra da pessoa que vai lá. Faz. O Chico Xavier fazia aquela... Essa é a mesma seita que a minha avó ia no centro de espírito, porque a minha patroa disse pra mim que a minha patroa, essa minha ex-patroa, ela é espírita, mas ela dizia pra mim que não tem nada a ver com aquele centro que minha avó lá ia, porque ela sempre queria que eu fosse com ela, né? E agora, eu saí de lá faz 2 anos. Aí eu dizia pra ela, não, Raquel, eu não participo dessas coisas. Ela sabia que eu sou evangélica. Ela tá lá pra ajudar, ela é evangélica. Se a senhora fosse lá, não ia ter nada. Pequenininha. Não Aí eu acontece. dizia pra ela, não, minha avó já me levava nesses lugares e eu nunca gostei. Ele disse que a gente tem um corpo fechado, né? Não, é porque Aí tem ela dizia que não era a mesma coisa, não era Ó, a mesma coisa. O kardecismo é mesa branca. A Umbanda já é um outro tipo de... ela é afro-brasileira. Isso, assim, pastor, é porque Mas usa a mesa branca lá kardecista, também. Mas a minha avó né? ia É nessas porque mesas geralmente tem médicos, tem gente mais... Tem, Minha Quem família na vem- Artista. É mais de gente pobre, de gente de terreiro, entendeu? Tem essa diferença. O candomblé, Então, os africanos trouxeram quando vieram pro Brasil. Não tem aquelas coisas que não baixa, é mentira do diabo. É. As pessoas vêm mais. Não, eu sei que Sacrifica animal, bebe Isso. sangue de animal, faz não sei o quê, Faz faz oferenda aquilo, de faz 7 dias oferenda. no quarto. A Umbanda, Raspa cabelo, A Umbanda, e- ela é uma mistura do candomblé com o misticismo indígena e kardecismo. É uma mistura. E quem... É uma mistureira toda. E sabe quem inventou essa seita aí? Foi um camarada lá de Niterói, ou de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. No começo do século XX, 1905, por ali. Então, um cara de São Gonçalo, onde eu morava, inclusive, lá, quando eu estava lá. Então, foi ele que deu início. Agora, o candomblé, ela veio nos navios junto com os africanos. Era uma crença deles lá. Entendeu a diferença? E tem a quimbanda. A quimbanda é a magia negra. É aquela que tem Exu, aquelas coisas do mal mesmo, né? Tudo é do mal, certo? Só que ali é mais manifesto, né? Só muda a música, né? O corpo mesmo. É espiritismo, né? Olha, eu passo. Teatro ou verdade? Uma vez eu fui na Universal, né? Eu sei que nesse dia eu saí rindo, né? Não me aguentei. Mas foi verdade que Deus me perdoe. Mas assim, eu fui na Universal, aí chegou lá no final da oração lá, tal, se incorporou um demônio numa mulher. Aí o pastor foi lá, perguntou o nome, fez a entrevista, aí é bem assim, ó. Vocês querem ver como é que é o demônio andando na malandragem?
Anda da malandragem aí, mostra pra ele como é que tu anda na malandragem aí, saiu a mulher toda. Meu Deus, gente. Teatro, é verdade. Isso eu vou falar, isso aí aconteceu, eu não sei se foi no jornal foi no jornal que eu li lá. O camarada tá botando a Universal na justiça. Aí o cara perguntou, mas por que tá botando na justiça? Ah, porque eu trabalhei lá por 5 anos, parece, e não me pagaram meus direitos, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Mas você tem que comprovar? Tem, eu apareço em vários vídeos lá, aquela coisa toda. Mas o que você fazia lá? Aí perguntaram, o que você fazia lá? Eu era caidor. Caidor. Já sabe o que é, né? É pago pra puxar fila. Pago pra cair. Você acha que esse cara não é pago pra ficar fazendo essas presepadas? O pago para dar um testemunho também. É, rapaz. Então, você entendeu? É uma pena, porque tem muita gente sincera que tá ali, né? E é interessante que tem os seguidores, né? Tem. Creem naquilo ali. Olha, e Lá não tem Bíblia, irmão. Ninguém prega a Bíblia lá, não. Não prega a Bíblia lá, não. eu passo ali na Universal, que eu vou levar meu marido pra pegar o caminhão, já tá um monte de gente ali, ó, orando na igreja. Domingo de manhã. Na Universal? Semana e tudo. Na Universal. Tem que Deus transforme ali, né? Deus tem misericórdia. Então devemos estudar. Devemos estudar falsas doutrinas para defesa própria, para proteção do rebanho, né, que é a igreja, para evangelização, então a gente aprende para poder evangelizar também, né? Para missões, porque quando você vai fazer missões, você vai encontrar, de repente, vai para a África. Temos aqui uma natural lá, né? Lá para aquelas bandas lá, eles matam os feiticeiros, tá? Eles matam. Lá, eu tinha um colega meu que fez seminário comigo, isso em 88. Ele veio do Zaire, na época tinha Zaire ainda, não existe mais Zaire, né? Agora é República do Congo. É. Ele veio de lá, ele morava no seminário lá no Rio, né? Ele e mais um outro. Era Lola e o outro era Kubila, o nome do outro, né? Aí, fiz muita amizade com ele, até meu amigo até hoje, né? Hoje ele é pastor, voltou para Angola, hoje ele é pós-doutor em pedagogia, olha só. Aí quando chegou no Brasil, ele era muito engraçado, que tinha acabado de chegar, para ele era tudo novidade, né? Aí ele, pô, Taranto, aquele jeito de português lá misturado com francês, né? Eu cheguei aqui no Brasil muito diferente. Eu fui comprar um lanche e me disseram que era cachorro quente. Eu falei, vocês trazem a comer cachorro? Eu falei, não, rapaz, não é cachorro não, isso é salsicha. A gente ria pra caramba com ele. E casou com uma brasileira, inclusive. Aí ele falou que, depois ele contou, eu estava andando na cidade aí, vi uns pratos assim com despacho, naqueles despachos de macumba, né? Aí ele falou assim, mas o que é isso aqui? Aí eu pensei, não, isso aqui não mexe não, isso é coisa pra macumba, negócio. Aí ele pegou, ele fazia tudo que você falava com ele, que ele espantava, ele fazia, Aí ele fez, vocês ainda estão fazendo isso aqui? Lá na África não faz mais isso? Eu falei, não, lá como é que é lá? Ele falou assim, ninguém fica fazendo isso. Lá o feiticeiro escreve uma carta. Escreve uma carta enfeitiçada. Ele contando, e é real isso aí, mano. Aí manda para quem tem que ser, o mal que ele quer fazer, a maldade para alguém, então manda lá para aquela pessoa que quer fazer maldade. Diz que na hora que a pessoa abre a carta e começa a ler, ela fica endemoniada. Ela é possessa. O mal entra na pessoa só dela ler a carta. Olha o nível de feitiçaria. Lá em Guiné-Bissau, que na última igreja que eu estava, nós tínhamos missionário lá. Temos, né? Já veio um casal aqui. Veio? E irmãos lá, eles pegam criança e enterram viva para fazer oferenda. Eles falaram, eles não falaram que enterrava viva, mas que levava para oferecer para um demônio lá, né? Uma entidade, né? Escolhiam uma criança, tratavam dela por 1 ano, era 2 anos ali, dava tudo de bom e recompensava as famílias, mas tratava aquela criança do bom e do melhor para ficar gorda, bonita, não sei o quê. Mas não se espanta não. Você já percebeu que o Brasil tem muita criança que desaparece, né? Então, mas aí é para aquecer, para a magia negra, né? Geralmente é para enriquecer. Entendeu, irmãos? Inclusive para políticos. Já ouvi falar as novelas aí da Também. e tudo mais. Então,
Uma objeção levantada por alguns é esta: não gosto de falar contra outras religiões. Então, mas eu falei, ninguém está falando contra religiões. Fomos chamados para pregar o Evangelho. Concordamos plenamente, todavia lembramos que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o Evangelho e disse não se envergonhar dele. Diz também que Cristo o chamou para defender esse mesmo Evangelho. Então a gente pode defender o Evangelho sem ofender as pessoas, né? É tanto que quando ele chega lá em Atenas, né, ele não sai quebrando as estátuas. Ele até elogiou, né? Vejo que vocês são muito supersticiosos, né? Pois é. Como poderíamos nos acautelar dos falsos profetas se não pudéssemos identificá-lo? Vocês podem ver que desde o Antigo Testamento, desde lá de Deuteronômio, perguntaram para Moisés, mas vem cá Moisés, como é que a gente vai saber quem é falso profeta? O que Moisés falou, você lembra? Se a profecia dele se cumprir, porque foi de Deus. Se não, é simples assim. Se não se cumprir, Deus está fora. Eu posso julgar o profeta? O Biba falou isso, o profeta, ele ainda Não, tem que julgar a profecia. Eu tenho que julgar a profecia. Então, quando alguém fala alguma coisa, até na nossa igreja, irmão, você não é o proibido de julgar a profecia. Não, irmão, deixa para lá, é ele com Deus. Quem vai julgar ele é Deus. Mas a profecia você tem que julgar. Eu já recebi umas profecias assim que eu fiquei desesperado, meu. Eu acho que seria melhor o pessoal nem falar. Se é uma coisa... O profeta de Deus, né? Que Deus deu a mensagem mesmo, ele sabe falar a maneira que Deus quer que fale. Agora, esses profetas que pensam que são profetas, dormem de barriga cheia, né? O pastor dizia, tem uns profetas que vê uma surucucu enrolada no pescoço, não sei o quê, né? Não estou dizendo que Deus não possa dar uma visão, Deus dá visão, já tive visão terrível de coisa assim, né? Comigo mesmo, sonhos, essas coisas. Mas então a gente tem que avaliar quem é que está fazendo essa profecia aí. Como é que é a vida dessa pessoa? E tem que interpretar a mensagem também que Deus está falando, né? Porque às vezes o Senhor está falando algo, a pessoa não interpreta. Eu, por exemplo, já vieram me entregar uma vez, faz acho que quase 2 anos, que o Senhor ia me recolher. Olha aí. Eu já recebi profecia assim também. Que o Senhor ia me recolher. Eu em cima do altar, não está acabando ali, o cara veio e pá! Eu cheguei e disse, não, se for a minha vez, amém. Eu tô aqui para ir. Aí dali uns 2 meses, morreu 2 irmãs na igreja. Às vezes não era eu, às vezes era outra irmã, né? Aí tem que saber interpretar, né? Inclusive foi uma irmã Rose também, que morreu. É a minha visão. Eu acho que quando Deus fala... E a irmã Roseli também. Do sempre que Deus está falando. Quando é mentira, meu irmão. Uma vez eu vi uma cena com um evangelista, o evangelista pregando, saiu uma mulher de lá e aí foi no púlpito, no rosto do evangelista, começou a profetizar e ele com os olhos fechados, né? Aí ela olhou para ele assim, disse, e você não abre os olhos não? Ele disse assim, para Deus falar comigo, não preciso abrir os olhos não. Então ele descartou logo. Não, descarta, Então, às vezes tem coisas que é Deus, mas às vezes as pessoas também não sabem interpretar o que é que Deus está falando, né? Deixa eu falar, não sei se eu falo aqui, mas eu vou falar. Tem muita gente desequilibrada na igreja. Muito. Então toma cuidado, né? Meninice. Não, mas às vezes é problema mesmo. Nem leva em conta, né? Nem leva em conta. Então, seita já sabe o que é seita. Nós já falamos o que é, né? É uma seta, né? Então, vamos ver as características da seita. O método mais eficiente para identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por elas, né? Ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. As seitas conhecem as operações matemáticas, contudo nunca atingem um resultado satisfatório. Então vamos ver aqui o grupo que adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Então olha aí, Brisa, o Adventismo do 7º dia, ela acrescenta. Por quê? Seus adeptos têm os escritos de Ellen White como inspirados, tanto como livros da Bíblia, cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. O adventista, quando ele está sendo batizado, nós, na nossa igreja, por exemplo, nós estamos sendo batizados, o que o pastor pergunta? Você crê que Jesus morreu por ti? Você está arrependido dos seus pecados? Você crê que ele te deu a vida eterna?
você crê na unidade do Evangelho. Ele vai fazer um monte de perguntas, cada pastor faz uma pergunta. Mas o básico é que você crê que Jesus morreu por você, tá? Pelos seus pecados, que você estava perdido, você promete que vai viver uma vida na presença do Senhor, né? Aquela pergunta. Acrescenta-se a isso no Adventismo, você crê que Ellen White é uma profetisa do Senhor? Entendeu? Então, eles acreditam que os livros de Ellen White são inspirados tanto quanto os livros da Bíblia. Declaram, cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para o adventismo do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Eles estão colocando nível de igualdade. Meu Deus, né? Um personagem bíblico, né? Meu Deus, né? Essa alegação é altamente comprometedora. Diversas profecias escritas por Ellen White não se cumpriram. Isso põe em dúvida a alegação de inspiração e sua fonte. Irmãos, a Bíblia já foi fechada, não tem mais livro, não tem mais profeta para escrever mais nada. Não tem mais nada para Deus revelar. O que tinha que ser revelado já foi revelado. Se aparecer alguém inventando a roda aí, é heresia. Outro que adiciona, Testemunho de Jeová, creem que somente a mediação do corpo governante, que é a diretoria deles lá, né? Formada por um número variável entre 9 e 14 pessoas nos Estados Unidos. A Bíblia será entendida. Então, só esse pessoal que pode entender a Bíblia. Declaram, meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leamos a Bíblia. Então não adianta você ler a Bíblia se você não faz parte da instituição. Está errado. Eu não tenho que fazer parte de instituição nenhuma. A instituição que eu tenho que fazer parte é a igreja só. Agora, Testemunho de Jeová, não. Essa afirmação iniciou-se com o seu fundador, Charles Taze Russell. Ele afirmava que seus livros explicavam a Bíblia de uma forma única. A outra coisa, abrindo um parênteses aqui, se você estiver no lugar, até pode ser até na igreja, você está numa igreja, né? Eu não sei se vai ficar a vida inteira aqui, de repente, por motivos de trabalho, você vai para outro lugar, vai procurar uma igreja, né? Mas se você estiver num lugar e o pastor, o dirigente, chegar e disser assim, olha, irmãos, a partir de hoje nós vamos fazer isso aqui porque eu tive uma nova visão. Cuidado com esse negócio de nova visão. Essas novas visões aí que começaram esse monte de heresia aí. Nova visão, nova revelação. Né? E um anjo apareceu e o apóstolo Paulo falou, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, trouxer outro evangelho diferente dele, seja maldito, anátema. Tem um maluco lá nos Estados Unidos que, acho que é o Jim Jones, né? Ele envenenou todo um grupo de pessoas, né? O governo mandou um pessoal lá para avaliar e tal, porque receberam reclamações lá e disse que parece que ele mandou matar uns caras, uma coisa assim lá do representante do governo. Eu sei que ele envenenou o pessoal e depois acho que ele tomou o veneno. Não, mas aí ele é americano, mas foi ali nas Guianas, né? Foi na Guiana. Mas foi americano, foi isso aí mesmo. Mas não foi isso aí não, levou um bocado de gente. Muita gente. Depois dele teve um tal de David Koresh, que botou fogo na casa, matou um monte de gente com as mulheres dele tudo. Ele abusava de criança, tudo. Sempre tem coisa perversa por trás. Lógico, não se trata de evangélico, mas o João de Deus aqui em Abadiânia. O João do Capeta. Era a carteirinha lá. Teve um. Depois disso ela nunca mais foi. Quando eu comecei a trabalhar lá também, ela perguntava como é que era na minha igreja, tá preso. né? Aí eu falava pra ela assim, como é que era na tua igreja? Assim, culto, aí eu falava pra ela como é que era, que a gente chegava, orava, né, cantava o hino da harpa, a liturgia do culto eu falava pra ela assim. E eu sempre falava da palavra pra ela. Ela foi para os Estados Unidos, chegou lá, ela visitou uma igreja evangélica. Aí quando eu cheguei, meu Deus, ela estava maravilhada. Os louvores, Rose. Aí ela não foi mais. Aí logo em seguida, depois veio esse escândalo desse João de Deus aí ela não foi mais também do Centro Espírita. Ela nunca mais foi. O filho dela também aceitou Jesus. Mas ele também era, né? As coisas que ele fazia atendimento particular, né?
A pessoa entrava, tinha lá secretário, entrava na sala lá e disse que ele fazia as coisas. Né? E essas coisas eram um monte de coisa que ele fazia ali, né? E claro que o pessoal não vai falar o que acontecia lá dentro, né? E, a maioria é mulher que ia para lá, né? Ah, vai fazer lá um passe, enfim, né? Até que alguém teve coragem e botou a boca no trombone. Aí pegou para ele. Diz que vinha gente do exterior, o avião pousava lá em Brasília, já ia direto lá para ele. E o cara ganhou muito dinheiro. Não, ela mesmo, ó, que eles têm, né? É. Descobriram dinheiro, pedras preciosas, muito. Acho que arma. A cidade vivia em função dele. É igual aquela moça lá do Atos 16, né? Que os senhores ganham muito dinheiro em torno É. Ela era adivinha? No caso a moça de Atos 16, né? Mas o João de Deus ali era a cura no espiritismo ali, todo aquele... Então, terminar aqui essa parte. A revista da Sentinela, que são aquelas revistinhas... Você sabe que dos Testemunhas de Jeová, eles não têm igreja, eles têm um salão, né? Salão do Reino. Então, você não pode chegar lá e sentar em qualquer lugar, porque na frente só sentam os que vendem mais revista. Já estudei 3 anos de Testemunho de Jeová. Rapaz, aqui tá cheio de revelação, né? Ali. Eu não consegui evoluir. Mas é assim, não é, mano? Não conseguia vender revista. Aí, Eu viu? não consegui evoluir. Não. Você tava lá no final, lá, igual na Universal, quem tem 100 para frente, quem tem 10 para trás. É. Ó, e não vamos ficar falando dos outros, porque, graças a Deus, não é a nossa denominação, né? Mas tem igreja aí que já estão colocando sala VIP. Tendo local VIP para quem tem dinheiro para assistir o culto mais perto ali do... A Batista lá da Lagoinha lá. Eu vi isso aí no... quando pegava a religião. Ai, papai, me ajuda. Jesus me abane. A Sentinela, e a revistinha deles lá, né? Tem sido seu principal canal para propagar suas afirmações. O candidato ao batismo da Testemunha de Jeová deve saber responder aproximadamente 125 perguntas. A maioria nega a doutrina bíblica e evangélica. Certamente, sobre a literatura da Testemunha de Jeová, é impossível compreender a Bíblia. Somente a palavra de Deus contém ensinos que conduzem à vida eterna. Adicionar-lhe algo é altamente perigoso. Apocalipse diz, aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa, será acrescentado e tirado da parte da árvore da vida, né? Nessa mesma linha estão os mórmons, que dizem crer na Bíblia, desde que sua tradução seja correta. Ensinam, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta sua tradução. Cremos também ser o livro dos Mórmons a palavra de Deus. Ele também tem livro, né? E os Mórmons também tem um monte de coisa. Os Mórmons vão dizer que Jesus é irmão de Satanás. Meu parente fala isso, então. Ele foi missionário lá nos Estados Unidos. Eu tô falando Ele fala com respeito à igreja do teu pai. Mas eles acreditam que Jesus e o Arcanjo Miguel... Tem em São Paulo, tem também um centro missionário lá. Diz que aquela Maria Madalena era... Esposa de Jesus. Jesus tinha 3 esposas. As irmãs de Lázaro disse que era esposa de Jesus e a Madalena também. Eu acho que aquele livro do Dom Brown, né? O Código da Vinci lá, acho que se eu estou equivocado, ele defende essa tese, né? Se eu estou equivocado, de que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Mas isso é Dom Brown. A Testemunha de Jeová eu acho que ainda é mais complicada, porque eles não acreditam no Espírito Santo, né? Não acredita em diabo. Não como Deus. Uma força, como né? Terceira pessoa da Trindade, né? Mas afirmam que é a força ativa de Deus. É uma força, Eles acham que o livro dos Mórmons é mais perfeito do que a Bíblia. Declarei aos irmãos que o livro de Mórmon era mais correto de todos, os livros da terra e a pedra angular da nossa religião. Isso aqui é a palavra do Joseph Smith, né? O cara não consegue mais escutar um hino no YouTube, de repente vem ele oferecendo o livro dos Mormons para se apresentar diante da igreja dos Mormons. É só isso, cara. É muito comercial. Não, isso quando dá 3 horas da madrugada, eu tô com o vídeo. O YouTube já não era bom, cheio de propaganda. Daí foi colocar os Mormons ainda. Não, mas mesmo as testemunhas de Jeová, eles são bem pequenos, né? Não é pequeno, não. Comparado aqui no Brasil, comparado com os evangélicos. Mas é grande também, tem muito, viu? Lá em Moçambique eu vi umas igrejas deles lá. Eles têm ali na Ásia, é muito grande. Eles são milhões na terra já, mano. Ali em São Paulo é muito forte.
Ô, aqui em Brusque tem um negócio aqui deles, né? Cara, só Aqui, tem- aqui em Itaipava, quem vem de lá pra cá, em cima, tem um centro de convenção deles enorme lá. Itaipava, Jeová. Ela me convida direto pra ir. Eu tenho um cliente na loja que é Moço, isso não vai, né? Aí ela me convida direto. Porque ela sabe Ô, Rosa, eu tô que preocupado, hein? Rosa e a Brisa ali. Não, mas a Brisa acho que tá mais pra ir lá na Adventista. Teu pai já te convidou? Ô, Brisa. Ô, Brisa. Teu pai já te convidou? Eles chegam lá em casa, eles conversam comigo, irmão. Aí quando eles saem. Ah, tem que conversar mesmo. Quando eles saem, eles acham que me entende bastante da palavra, né? Se a gente. E agora só tá envenenada aqui, né? A gente vem dar um estudo de maná. Ali todo dia, todo domingo tem escola dominical, tem Isso. estudo da palavra. E quinta-feira eu sou seminarista, fala pra ela. Agora, só tem que passar, agora eu sou uma giraia da palavra. Já estudei, eu sei como funciona, então É. pra mim já sei já. Não, mas tem que falar mesmo. Só não vai na dele, né? Eu não discuto não. Aí uma vez eu matei um, porque eles queriam. Eles, mas a tua igreja diz que vai pro céu. E a gente não vai pro céu, a gente vai morar na terra, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando eu vi que ele queria entrar assim pra discutir, eu disse, ó, quer saber? Pra mim, assim, eu não ligo se vai pro céu, se vai morar na terra, desde que o rei seja Jesus, não importa se vai ser no céu ou na terra. Aí ele, pá, já morreu ali, sabe? É. Então, Não adianta ficar discutindo com eles, né?